Irmãos, estou com a tarefa aqui de falar para os irmãos, a tarefa que Deus me deu nessa noite, para falar sobre os sinais do Jesus Cristo no começo do seu ministério. O pastor começou a pregar, falou sobre 2 sinais, que foi a transformação da água no vinho e também da cura do filho do oficial, né? No último, a quarta-feira, ele não conseguiu terminar a mensagem, mas Deus sabe todas as coisas, e aqui eu estou, né, para conduzir esse momento, que assim possamos receber do Senhor a orientação e assim falar aos nossos corações. Não sei se o tempo vai ser suficiente, mas vou me esforçar para que eu possa conseguir, tá? Os irmãos que estão em casa, abram suas Bíblias em João, capítulo 5, Evangelho de João, capítulo 5, estarei falando sobre o terceiro sinal no ministério de Jesus, né? E eu achei interessante, né, quando a gente falou sobre as singularidades do Evangelho de João, onde a gente abordou muito essas questões dos sinais do ministério de Jesus, e por que João enfatizou muito essas questões, por que ele selecionou aqui dentro dessa carta 7 sinais para provar a divindade do Senhor Jesus Cristo. Tá ok? Vamos ler aqui. Eu estarei lendo do capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 15. Eu estarei abordando alguns pontos, eu não vou falar sobre tudo, mas alguns pontos que eu achei interessante e oportuno a gente está compartilhando junto com os irmãos em casa, aqueles que irão ouvir depois. Ok? Diz o seguinte, aqui na minha versão, na NVT: depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando um movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente, havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-se, pegue sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que este milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue sua maca e ande. Quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Perguntaram-lhe eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhes disse: agora você está curado. Deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes judeus e eles disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Amém? Oremos mais uma vez. Senhor Deus, eis aqui a Tua palavra, Pai, a ser falada, a ser transmitida aos nossos corações. E eis aqui o Teu servo, Pai, apenas como um instrumento e ferramenta para falar aquilo que o Senhor quer que fales àqueles que precisam ouvir. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha ser o agente nesse momento, ó Deus, a transmitir essas preciosidades do Evangelho às nossas vidas, que venham a nos impactar, transformar as nossas vidas, ó Deus, nos levando, ó Pai, a ter um encontro real com o Senhor,
a ter passos firmados, ó Pai, cada vez mais diante de Ti, e a buscar cada vez mais a Tua face. Que esta palavra, Pai, transmita aos nossos corações convicção, fé e esperança, ó Deus, que possamos, em nome santo de Jesus, atentar, ó Deus, para a Tua palavra, e assim ela venha, ó Deus, nos moldar, nos transformar e nos colocar, ó Pai, diante de Ti, como filhos, servos e instrumento em Tuas mãos. Em o nome santo de Jesus, oramos assim, agradecido. Amém, Senhor. Pois bem, irmãos, eu estarei falando alguns pontos dentro desse texto. Tenho aí mais ou menos que 30 minutos para poder falar, né? E pretendo ser bem conciso dentro desse ponto, sabendo que o texto em si ele é rico, muito rico na palavra de Deus, aquilo que irá nos transmitir. E esse texto eu achei interessante ao estar abordando, ele está lendo alguns pontos dele, essa postura de Jesus com relação a este homem que se encontrava ali naquele pátio, né? A Bíblia relata que no versículo 2, aliás, no versículo 3, a Bíblia fala que ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, e uma multidão de enfermos ali estavam naquele local, esperando o movimento das águas, esperando para ser alcançado por uma cura, esperando para ser aliviado do seu fardo, da sua enfermidade, das suas agruras da vida. E é interessante aqui, você fazendo uma analogia com os dias de hoje, muitas das vezes nós vemos pessoas lá fora, nessa mesma busca por algo dessa magnitude, né? Buscando alguma coisa assim, para que possa ser livre do problema, da enfermidade, né? Nós vemos às vezes na TV, em grandes templos, pessoas buscando algo desse tipo, e se sacrificam, e ficam lá. Mas o que me chama a atenção é o seguinte: dentro desse texto aqui, eu elaborei alguns pontos, e eu achei interessante. Eu queria abordar apenas o homem com 38 anos de enfermidade que se encontrava aqui no meio dessa multidão. Isso que me chamou a atenção. Porque Jesus escolheu justamente este homem para falar do amor dele, para expressar a sua misericórdia e o seu cuidado, para expressar a sua compaixão para com esse homem. Eu achei interessante, né? Esse homem, ele tinha perdido a esperança de ser curado e não podia fazer nada, ele não tinha essa capacidade por si só. Ele diz aqui no texto: olha, eu não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque. Ele precisava de alguém. Mas o que me chama a atenção dentro desse ponto aqui é que Jesus chega nessa multidão, onde há uma multidão de pessoas com vários problemas, com enfermidades graves. Eu entendo, já que ali havia muitas pessoas, né? E o interessante é que a palavra Betesda significa casa de misericórdia, né? Aqui fosse como fosse a Santa Casa lá de Israel, cheia de pessoas doentes, precisando de cuidados médicos. E ali uma multidão se aglomerava naquele local, esperando ali algo que acontecesse com eles, né? Dentro desse tanque de Betesda. Mas o que me chama a atenção nesse texto aqui é que Jesus chega nessa multidão e ele viu o homem que ali padecia há 38 anos. Isso eu achei interessante. Jesus o viu dentre a multidão, né? Como diz aqui o versículo 6, quando Jesus o viu e Jesus soube da situação dele. Jesus teve uma iniciativa divina para com aquela pessoa. Quando Jesus fala na segunda parte do versículo 6, que Jesus sabia da sua situação, Jesus tem compaixão dele. Jesus se chega até ele e tem compaixão daquele homem, daquela situação ao qual ele se encontrava. E Jesus sabia que ele estava enfermo, sabia da gravidade do problema dele. Muitas das vezes nós encontramos dessa mesma sorte, né?
Muitas das vezes nos encontramos com problemas, com a enfermidade grave que nos assola, que nos deixa sem esperança, assim como esse homem. E o que me chama a atenção aqui, irmãos, eu imagino uma pessoa com 38 anos padecendo uma enfermidade, ali esperando, e já sem esperança. Como que se encontrava essa pessoa já? O que eu quero dizer, irmãos, o seguinte, que não importa o quão doente você possa estar, Deus pode lhe ajudar em suas necessidades mais profundas. Deus vai ao encontro desse homem, Deus vai socorrê-lo através de Jesus Cristo. Jesus tem compaixão dele, vai até ele. O que eu quero dizer, irmãos, é que nós não devemos permitir que um problema venha causar incômodos em nossa vida, ou até mesmo te motive a perca de sua esperança. Não podemos permitir algo dessa forma. Jesus, ele vem até nós. Jesus conhece a nossa necessidade. Jesus conhece a nossa enfermidade. Jesus conhece os nossos problemas. Sabe o que me chama a atenção aqui nesse texto? É que quando Jesus chega para ele assim e fala assim: você gostaria de ser curado? O que me chama a atenção é que Jesus não perguntou qual a gravidade do problema dele. Jesus não perguntou há quanto tempo. Jesus sabia, lógico, mas ele não perguntou há quanto tempo ele estava naquela situação. Jesus não interrogou ele, né? Jesus não perguntou quem foram os responsáveis. Jesus não perguntou se ele tinha recursos. Jesus não perguntou nada. Apenas Jesus chegou: você quer ser curado? E eu achei interessante essa postura de Jesus. Sabe, irmãos, Deus pode fazer uma obra especial em seu favor, apesar de sua condição ou até mesmo devido a ela. Deus pode. Deus pode fazer maravilhas, como fez aqui a esse homem, dando a oportunidade a ele depois de 38 anos padecendo. E eu vejo às vezes, muitas das vezes, né, até mesmo dentro da igreja em si, pessoas que se desanimam, se desesperam com relação a um fato, a um problema, a uma dificuldade. E eu digo o seguinte, irmãos: espere no Senhor. Mesmo na prorrogação dos 15 minutos, Deus vai agir ao seu favor. Os problemas, muitas das vezes na nossa vida, quando ele vem, quando a tempestade vem, a luta vem, ou seja, não é para nos destruir, mas para consolidar a nossa fé, para nos deixar mais firmes, mais alicerçados, para nos reerguer das cinzas. As lutas têm esse papel. Eu aprendi uma lição no texto que eu estava lendo de Daniel, no capítulo 8, quando ele fala da questão quando ele vai lá ser jogado na cova dos leões. Por que Daniel não orou para que fosse livre da cova dos leões? Por que ele não pediu? É interessante. Só que o que me chama a atenção dentro daquela história é que Daniel, ele foi livre na cova com os leões, não da cova. Da mesma sorte, lá os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele foi livre dentro da fornalha de fogo ardente e não da fornalha. E muitas das vezes nós pedimos para ser livre da fornalha, muitas das vezes nós pedimos para ser livre da cova, mas o agir de Deus está lá na cova, o agir de Deus está lá dentro da fornalha. O agir de Deus está dentro daquele momento mais dramático, mais medonho, mais triste. E é ali que você vai ver a mão poderosa de Deus agindo, te reerguendo, te colocando de pé, te dando uma nova motivação e esperança para que você possa seguir adiante. Esse é o nosso Deus. E eu vejo isso aqui. Jesus chega para ele
com aquela voz meiga de amor e compaixão, e pergunta: você quer ser curado? É a mesma coisa que ele fala para você nesse momento. Você quer ser livre desse problema? Você quer ser curado dessa enfermidade? Você quer andar na minha presença? Sabe o que eu entendo com isso? Que ele não dá nada a quem não quer. Ele oferece. A salvação, ela já chegou para nós. Jesus já veio e morreu na cruz e nos deu esse privilégio de vivermos na presença dele. Cristo, quando ele fez essa pergunta aqui para este homem que se encontrava enfermo há tanto tempo, qual era a intenção dele, né? Me parece aqui dentro do texto, você lendo o texto aqui, que o homem não entende ainda o que está acontecendo ali, com quem que ele está falando, né? Ele fica meio assim, sem saber qual a resposta a dar para Jesus, e no entanto ele fala o seguinte, aqui no versículo 7, o homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita e alguém sempre chega antes de mim. Ou seja, não parece diferente dos dias de hoje, né? Não parece diferente em nossa vida, com os nossos problemas. O salmista diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, ou ele o ajudará, que era o nosso versículo de ser falado domingo passado, na IBD. Eu decorei, né? Entrega, confia, descansa no Senhor. É isso que precisa acontecer, né? E eu achei interessante aqui, né? Cristo, ao fazer esta pergunta, provoca neste homem fé e esperança. Agora, por quê, né? E por que essa fé e esperança? Se você ver no versículo 9, né? Quando Jesus fala, no versículo 8, Jesus fala assim: levanta-se, pegue a sua maca e ande. O versículo 9 diz o seguinte: no mesmo instante o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar, uma vez que esse milagre acontecia no sábado. O desejo maior de ser curado. Jesus esperava que ele refletisse sobre o seu estado miserável, para que ele estivesse pronto, né, para receber uma cura e valorizar quando ela surgisse. Levanta-te. A cura foi total e foi sem demora. Ela não demorou, ela foi instantânea. O homem repentinamente andou e seguiu em frente. Jesus cura os nossos corações. Jesus curou as nossas vidas. Jesus nos deu uma nova oportunidade para poder seguir adiante. E eu vejo que o Senhor é maravilhoso nessas questões. O Senhor é magnífico, né? Jesus, ele vai até aquele homem, ele desperta no coração desse homem a fé e a esperança. Ele vai a ele e dá essa oportunidade, dá a ele a cura. Esse homem levanta daquela situação em qual ele se encontrava há 38 anos, já sem esperança. Ele renova a sua esperança em Cristo Jesus. A prova da cura espiritual é que nos levantemos e caminhamos. Se Cristo curou nossas doenças espirituais, vamos aonde Ele nos mande e glorifique através do milagre em nossas vidas. É isso que precisa acontecer em nós. Cristo nos deu essa oportunidade, porque nós estávamos chafundados no pecado, no lamaçal do pecado. Nós estávamos nas trevas, nós estávamos doentes, sem esperança, sem vida, sem motivo algum para viver. E Cristo graciosamente veio e nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino da sua luz. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso quando nós vemos aqui a ação de Jesus sobre a vida desse homem. E eu digo a você que está nos ouvindo aí do outro lado da telinha, que Deus pode fazer o mesmo com você, pode fazer o mesmo com a sua família, pode fazer o mesmo da mesma forma que Ele agiu aqui, porque Ele ama você.
porque Ele se importa com você, porque Ele tem compaixão de você. Ele deu seu Filho, a quem Ele amava, para morrer em nosso lugar, para pagar o preço do nosso pecado, para que nós pudéssemos ter vida em Cristo Jesus. Será que isso não é prova suficiente do amor de Deus sobre nossas vidas? Será que isso não é motivo suficiente para eu me reerguer e começar a caminhar? Será que isso não é motivo suficiente para eu poder servir cada vez mais a esse Deus magnífico, maravilhoso, amoroso, bondoso? Levanta-te e anda. Continua a caminhada. Trilha o caminho com o Senhor. Você pode dizer, mas é difícil. É difícil. Eu digo a você, irmãos, que a caminhada cristã, a vida cristã, não são tapetes aveludados. A vida cristã não é uma vida, não é uma sala VIP. A vida cristã, ela não é uma apólice de seguro. A vida cristã é guerra, é luta, é batalha. Mas Cristo diz que aqueles que estão em Cristo Jesus são mais que vencedores. Não importa a luta a ser travada aqui, não importa o problema a ser travado. O importante é que Cristo nos garante a vitória. Cristo nos dá essa vitória nele. E por isso, nós temos a esperança, nós temos a motivação de caminhar, de ver adiante o que está nos aguardando. O interessante é que Cristo faz aqui também uma pergunta para o homem. Ele fala o seguinte, no versículo 13, no versículo 14, onde ele diz assim, mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse-lhe, agora você está curado, deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. O que eu entendo com essa parte aqui? Contextualizando com as nossas vidas, com o nosso viver, com as nossas lutas, Jesus fala assim, agora tu está curado, deixe de pecar, deixe de ser escravo do pecado, procure viver na presença de Deus, procure se alimentar da palavra de Deus, procure buscar sombreamento nas asas de Deus, procure descansar diante de Deus, procure ter convicção em Deus, em Cristo Jesus, cada vez mais, e viva essa graça que Jesus tem colocado em sua vida. Procure a cada instante ser instrumentos nas mãos de Deus. E o interessante que eu vejo aqui desse texto também, essa advertência que Jesus dá aqui para o homem, né? Ela nos ensina também que todos os males que suportamos devem ser, ou seja, atribuídos aos nossos pecados, pois as aflições do homem não são acidentais, mas sim disciplinas a nos mostrar o caminho da redenção em Cristo Jesus. Irmãos, eu tenho vivido momentos como esse, e eu tenho experimentado e enxergado a mão de Deus disciplinando, e eu vejo que essas disciplinas têm me colocado mais ereto, mais firme, mais alicerçado. Quando Jesus fala assim lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, no mundo tereis lutas, mas tende bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. E eu fiquei a pensar nisso. Essa advertência que Jesus dá aqui ao homem, ela serve para nós também. Ela serve. Ela nos ensina. Ela nos coloca numa posição que nós começamos a entender que todos os males que suportamos devem ser atribuídos aos nossos pecados. Em Romanos capítulo 8, versículo 28,
nos diz o seguinte, que todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Todas as coisas que acontecem na nossa vida. Jesus, Ele rege, Ele orquestra as nossas vidas, Ele cuida. E aquela carga que vem sobre nós, os problemas, Deus está conduzindo. Deus, Ele é soberano. Ontem eu estive no hospital, lá com um pastor, e conversando com ele sobre essas lutas que ele tem passado. E sabemos que é difícil. Muitas das vezes perdemos a esperança, nos entristecemos e perguntamos: o que temos feito de errado? Porque estamos assim levando chibatadas, porque estamos sendo tratados dessa forma, porque estamos passando por lutas, tantas tribulações. Agora eu digo, foi diferente com aqueles que serviram no passado a Deus? Foi diferente com Paulo? Foi diferente com Estevão? Foi diferente com Pedro? Foi diferente com o próprio Senhor Jesus Cristo? Não. Mas Jesus fala aqui que essas lutas, que essas adversidades, ela tem um papel interessante em nossas vidas, né? Essas aflições que nós passamos, elas não são acidentais. Elas nos disciplinam, elas nos colocam no caminho da redenção. Ela nos coloca diante de Deus mais firmes, mais alicerçados, mais convictos da nossa fé. É isso que nos torna mais cristãos. É isso que nos torna diferente do mundo, daqueles que estão lá sem esperança. É isso que nos torna mais diferente daqueles que, como a Bíblia relata aqui, dos coxos, dos cegos, dos mancos, dos paralíticos. Porque assim que o mundo se encontra hoje, dessa mesma sorte, são multidões de pessoas vivendo dessa maneira. E Jesus, dentro dessa multidão, escolheu a nós, a igreja, nos selecionou, nos comprou, para levar essa esperança, para levar essa motivação, para levar o reino, para levar a redenção a muitos que não a conhecem, para que esses possam conhecer no amor de Deus, a misericórdia de Deus, para que eles possam ser curados da sua cegueira, para que eles possam ser curados de estar paralítico, daqueles que se encontram coxos, enfermos, com doenças espirituais e até mesmo física, porque Deus faz um trabalho completo. Deus é magnífico na obra redentora em nossas vidas, assim como Ele foi na vida deste homem aqui. Porque Deus, ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo, esperou 38 anos para livrar esse homem. Muitas das vezes questionamos o agir de Deus em nossas vidas, questionamos o agir de Deus nas nossas famílias, nos nossos filhos. Às vezes nós oramos e nós não vemos resultado. Às vezes nós partimos para a glória e nós não vemos o resultado daquela oração. Eu quero falar para os irmãos o seguinte: eu ouvi um testemunho de uma mãe, que ela orou 40 anos pelo filho, 40 anos de joelho orando pela conversão, pelo novo nascimento do filho. E ela partiu sem conhecer que o filho tinha se rendido a Cristo. Deus é fiel, Deus não desampara. Depois que ela partiu para a glória, o filho dela conheceu ao Senhor Jesus Cristo, se rendeu aos pés do Senhor Jesus Cristo. Deus tem a sua agenda, Deus tem o seu tempo de agir na vida do homem. Relata outro caso também do meu pai. Meu pai morreu aos 87 anos. Hoje, esse ano está fazendo 5 anos que ele partiu. Mas eu confesso para os irmãos o seguinte: que nós falamos do Evangelho, falamos para ele, levamos na igreja, e falamos, e não houve mudança. Oramos pela conversão dele, oramos muito tempo. Mas um belo dia, ele se dobrou ao Senhor Jesus Cristo. E ele partiu conhecendo o amor de Deus. Ele partiu com a nova vida em Cristo Jesus. Nos 15 minutos da prorrogação, Deus agiu na vida dele. Depois de tanto tempo, depois de 87 anos de vida.
Nosso Deus, Ele é tremendo. Ele age nas nossas vidas, Ele age em nossas famílias, Ele age em nossos corações, Ele age em nossas dificuldades, Ele age constantemente. Eu quero concluir o seguinte: se você se encontra assim como esses que a Bíblia relata aqui, sem esperança, pensando o que fazer com o problema que está sobre você, pensando sobre o filho que está longe de Deus, pensando no marido que se encontra longe de Deus, pensando na enfermidade que se abate sobre o seu lar, ou até mesmo dificuldades financeiras, Deus, na sua infinita misericórdia e amor, Ele fala aos nossos corações. Ele nos manda confiar nele. Ele pede para que possamos colocar diante dele a nossa demanda. Ele pede para que nós possamos falar com Ele, entregar a nossa vida, as nossas dificuldades. Como diz lá em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, Ele fala: eu sararei a sua terra, sararei a sua família, sararei o seu coração. E Ele fala o seguinte: estarão abertos os meus olhos e inclinados os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. É isso que me motiva, é isso que me dá ânimo, é isso que me dá alegria de poder servir esse Deus, é isso que me impulsiona. Esse é o meu combustível, é o meu alimento, é a minha alegria, é a minha esperança, de ter Deus como meu protetor, cuidador, Pai amoroso e misericordioso, que se encontra à minha disposição 24 horas todos os dias para cuidar de mim. Deus nos dá oportunidade todos os dias de nos chegarmos a Ele e colocar a nossa demanda, as nossas vidas e os nossos problemas. Lembrando a você que Deus vai agir dentro da agenda dEle, dentro do tempo dEle. E Ele vai mostrar para você o poder dEle, a restauração completa, como Ele fez aqui na vida desse homem. A restauração foi completa, não foi em partes, não foi parcelado, foi completa, porque Deus é Deus. Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele nos ama e cuida de nós. Oremos. Senhor Deus, eterno e bondoso Senhor, ó Deus Santo Poderoso, eu quero agradecer, ó Pai, pela Tua palavra, pela mensagem em si, que fala aos nossos corações, ó Pai. Te agradeço, ó Pai, pelo privilégio de poder ouvir a Tua voz, de poder ser cuidado por Ti, ó Deus. E, ó Pai, eu quero colocar diante de Ti todos os que estão Te ouvindo, todos aqueles que ouviram essa mensagem, aqueles que irão ouvir depois, que o Senhor possa ir ao encontro dessas pessoas, que o Senhor possa cuidar delas, que o Senhor possa intervir em seus problemas, trazendo, ó Pai, a solução, trazendo um alívio sobre as suas dores, trazendo a cura sobre as suas doenças, ó Deus. Ó Deus Santo Poderoso, Tu és o grande El Shaddai, o Deus que não dorme, o Deus que está presente em nossas vidas, ó Deus. Mesmo não vendo, ó Pai, nós vemos a Tua ação, nós sentimos o Teu Espírito Santo, ó Pai, a falar conosco, a nos direcionar, a nos firmar os passos, ó Deus. E entendemos, ó Pai, e temos convicção que o Senhor cuida de nós, que o Senhor cura as nossas enfermidades, ó Deus Santo Poderoso. Portanto, ó Deus, eu suplico ao Senhor, eu clamo a Ti, ó Deus, que todos aqueles que tiveram encontro com o Senhor, ó Deus, possam ser curados, possam ser restaurados, ó Deus, possam ter essa oportunidade, possam ter essa esperança de viver, ó Pai, mais diante de Ti, ó Deus. Ajude-os nas suas necessidades, ó Deus.
Ajude nas suas deficiências, nas suas limitações, ó Deus. Ó Deus Santo Poderoso, cuida da tua igreja. Dê segurança, ó Deus, conduza e alimente-os com a verdade, para que possamos, ó Pai, em todo o tempo buscar a tua face e te adorar em espírito e em verdade. Obrigado por tudo, ó Pai. Oramos assim, ó Pai, desde já agradecido em Cristo Jesus. Amém, Senhor.